Capítulo 152. Suspeita e Aliança Parte 3. Você com certeza conhece alguns truques estranhos, não é? Batorri olhou para Saidi enquanto falava. Era apenas ela olhando para ele. Mas a pressão que emanava dos olhos dela parecia que um laço estava se apertando em volta do pescoço dele. Se uma pessoa normal enfrentasse um par de olhos tão frios, então essa pessoa teria chutado o balde naquele instante. Do que você está falando? Saidin respondeu com a expressão mais impassível que conseguiu reunir. Batorri não tinha percebido que ele tinha invocado magia conscientemente. Então não disse mais nada. Tudo bem. Tanto faz. A mana pesada que pressionava todo o seu corpo foi retirada. Saidin sentiu uma leve sensação de enervação. Vou. Então. Você vai cooperar comigo ou não? Batorri cruzou os braços enquanto demonstrava um humor insatisfatório. Mas, neste momento, Saidin não conseguia entender essa nova atitude dela. Sério. Naquela época, ela queria arrancar os membros dele só por questionar o Senhor dos Vampiros. Mas aqui estava ela. Batorri não esperou pela resposta dele e continuou com o que queria dizer. Essa, porém, estava tão distante do assunto principal quanto humanamente possível. A propósito, garoto, o que é esse monstro e por que ele está causando tanto caos? Sério. Ele faz alguma coisa. Então os touros correm como uma multidão louca. E isso me incomoda muito. Você sabia que eu queria muito matar alguns idiotas no meu caminho para cá? Mas tive que suportar tanto? A elfa maga Emil Heleu gozava de grande fama. É claro que, provavelmente, isso se devia à aura de sedução inerente à mana de Batorri. Mas, ainda assim, o tamanho de sua base de fãs só ficava atrás da de Kim e o Rin. E, para ser francamente honesto, era compreensível que a aparição de Emil Batorri nas telas da TV tivesse tanta popularidade. Ela usava uma mágica de destruição incrível e refrescante para destruir tudo e agia como a rainha que era, exalando uma aura de tirana. Ainda por cima. Assista a TV e você saberá. É a maior guilda do mundo. Oferece as melhores vantagens do mundo e os melhores benefícios sociais do mundo também. A melhor guilda do mundo, na qual todos os cavaleiros e magos desejam entrar. Sua voz transbordava de orgulho. Mas, você não acha engraçado falar sobre o mundo quando você é dessa terra tão pequena quanto um rato? Então, em primeiro lugar, o que vocês, idiotas, estão tentando fazer nessa terra de ratos? Saidin olhou diretamente nos olhos de Batorri e retrucou. Sua expressão era bastante ilegível. Difícil de dizer se ela estava irritada ou feliz. Mas logo endureceu o rosto e perguntou mais uma vez. A cooperação. Você aceita ou não? Você deve me dizer o conteúdo primeiro. Eu já lhe disse. Eu o ajudarei a matar o senhor. Era uma atitude tão diferente em comparação com o passado. Quando ela ainda estava adorando o senhor. Era questionável como uma pessoa poderia mudar tão rapidamente. Mas ainda assim, seria ótimo se mais um espinho em seu lado fosse removido permanentemente. Mas o problema foi depois que Batorri se tornar o novo senhor. E depois disso? Kim Saidin abriu os olhos com força. Depois disso, vocês devem fazer o que for necessário. Batorri fez uma careta enquanto continuava. Ei! Você! Acho que você está enganado sobre algo aqui.
O portal que está se abrindo é como uma pedra no sapato. Sabe? Não importa o quanto você lute. Isso nunca mudará. Você deveria estar se preparando para as consequências, em vez de pensar em bloquear o portal ou algo assim. Nesse caso, matar o senhor é uma das coisas para se preparar para as consequências. É isso? É isso mesmo. De acordo com sua suposição, o senhor quer retornar ao passado da Terra. Não? Saidin fechou a boca. Inicialmente, ele achava que o senhor queria voltar ao passado deste planeta. Mas depois de pensar melhor, ele percebeu que essa também não era a suposição correta. A probabilidade de o plano do senhor não ser ir para o passado, mas manter a mesma linha do tempo do estágio chamado Terra e ir para outra dimensão era muito alta. Então, Saidin explicou isso a Batory. Isso é complicado. Torne isso mais fácil de entender. Ok. Então, se o senhor conseguiu voltar no tempo, então o presente deveria ter sido afetado. Certo? Por exemplo, pelo fato de o senhor ter voltado no tempo, o mundo deveria ter se tornado o paraíso dos vampiros ou algo do gênero. Mas isso não aconteceu. Então, estou dizendo que minha suposição inicial não está correta. Aquele idiota está apenas tentando pular dimensões. E quando você diz dimensões, está dizendo que pode haver muitas delas no mesmo espaço? Correto. Uma das definições aplicadas à fissura é que ela é uma lacuna entre diferentes dimensões e diferentes mundos, de modo que você pode chegar a outras dimensões por meio dela. A razão pela qual Saidin disse tudo isso foi para dizer a ela que matar o Lorde Vampiro não tinha nada a ver com os preparativos para as consequências. Tecnicamente falando, a Terra de outra dimensão não tinha relação com os assuntos deste mundo. Afinal de contas, como se Batory, de alguma forma, tivesse entendido o significado por trás das explicações dele. O rosto dela se amassou e ficou parecido com o de um Rakshasi. Então, você não quer cooperar? Saidin não respondeu imediatamente. E nesse silêncio, Batory forçou um sorriso e começou a emitir mana de seu corpo. Você não vai responder? Mas não havia necessidade de uma resposta. Para o bem ou para o mal? Sua ajuda para matar o Lorde Vampiro seria uma coisa boa. Afinal de contas. No entanto, ele simplesmente manteve seu silêncio enquanto se transformava em um licantropo. Como ela veio em busca de cooperação? Isso significava que, no mínimo, ela não estava pensando em matá-lo aqui. Nesse caso, ele não perderia a chance de beber um pouco mais do sangue dela. Você realmente não vai responder. O rosto de Batory ficou estupefato. Mas Saidin simplesmente a atacou sem hesitar. Pressionou-a com os braços e sua mandíbula desceu até o pescoço macio e pálido dela. O sangue de Batory foi ingerido. Acompanhando essa janela de alerta de bem-estar, um enorme impacto sacudiu seu cérebro. Batory simplesmente deu um soco na lateral de sua cabeça. No entanto, sua força em 100% era realmente aterrorizante. Kikashki. Uma graça salvadora era que ela sofreria a mesma quantidade de dano que Saidin recebeu, enquanto pegava emprestada a força das poções. Ele atacou Batory mais uma vez. Depois de ser espancado por Batory até ficar à beira da morte, Saidin agiu como se não tivesse escolha ao aceitar a oferta dela. Logo no dia seguinte, ele organizou uma reunião. Os participantes eram Qin e Rin,
Azeline, Yu Baek-song, Jou Ji-hyuk, Lilia, Kim San-ho e até mesmo Rosradel. Todos os 8 se reuniram na sala de conferências subterrânea secreta. Kim Sae-jin explicou primeiro aos membros reunidos a perspectiva horrível de cooperar com Batory e, em seguida, explicou o que eles tinham que fazer em seguida. Por enquanto, Rosradel continuará a ficar ao lado de Batory. Diante das ordens de Sae-jin, a expressão de Rosradel desmoronou como a de uma pessoa que acabou de perder seu país ou algo assim. Obviamente, precisaremos de alguém para espionar os movimentos dela. E quanto à coleta real de informações e à busca de locais? Senhorita Yu Baek-song e Sr. Kim San-ho, por favor, lidem com eles junto com os agentes de inteligência disponíveis. Entendi. Sim. Chefe. Entendido. Yu Baek-song e Kim San-ho assentiram com a cabeça. No entanto, suas atenções estavam voltadas para Kaiser. O segundo, agindo de forma coquete sobre as coxas de Sae-jin. Quanto aos cavaleiros, por favor, concentrem-se em ficar mais fortes. Além disso, a senhorita Kim Yu-rin não deve estar familiarizada com o manuseio de um grifo. Então, por favor, vá até a área de nidificação e aprenda a controlar um grifo perfeitamente. Depois que a exibição terminar. É claro. Sim. Eu entendo. Kim Yu-rin respondeu energicamente. E assim, Sae-jin conseguiu encerrar a reunião rapidamente. Em seguida, Yi-rin expressou sua admiração de forma maliciosa. Oh! Nosso mestre da guilda está tão legal hoje. Por favor, pare de brincar. Ei-re. Certo. Não há problema em um não-membro da guilda participar aqui? Com uma cara de culpa. Os ombros de Kim Yu-rin tremeram. Vai ficar tudo bem. Já que a admissão dela é quase certa de qualquer forma. Então, todos, dispersem. Não temos muito tempo. Batory disse que a fissura portal deveria se abrir completamente entre outubro e dezembro. Então eles realmente não tinham muito tempo. Não. Era mais correto dizer que era iminente. Diante das palavras de Sae-jin, todos os membros responderam com muita disposição e se apressaram em seguir seus próprios caminhos. 10 dias depois. 2 de abril. A exibição que reuniu tanto apoio apaixonado do público finalmente terminou. Os candidatos aprovados na categoria Cavaleiro foram Kim Yu-rin e Jou Woo-yeon. Ambos cavaleiros de nível superior. Um espetáculo bastante interessante se desenrolou no palco de apresentação durante a transmissão final em que os candidatos aprovados foram anunciados. O discurso sereno de Kim Yu-rin sobre seus pensamentos ao entrar na guilda contrastou bastante com a dedicação sincera lida por Jou Woo-yeon, que chorava. Por outro lado, os 2 candidatos a mago que conseguiram entrar foram um elfo chamado Bretin e Emil Heliu, conforme prometido a Batory anteriormente. No entanto, Batory queria parecer elegante de uma forma antiquada e citou uma expressão idiomática de 4 palavras durante seu discurso de aceitação. Infelizmente, ela a usou em um contexto tão errado que não teve nem graça. Kim Sae-jin não conseguia entender por que ela acabou dizendo a expressão idiomática de 4 palavras Eu Pchamasok em uma ocasião tão feliz. Mas ele soube no dia seguinte que foi Rosradel quem deliberadamente alimentou Batory com bobagens para envergonhá-la publicamente. E, como era de se esperar, no dia seguinte,
Batorre descobriu a verdade pela internet e invadiu a sede da guilda em uma fúria desenfreada, gritando que iria matar Rosradel. Felizmente, porém, o pacto de cooperação temporária entre ela e Saidin permaneceu intacto. A cerimônia de conclusão da Torre de Magos da Corporação Amanhecer e da TM. A colaboração da Amanhecer e da Monstro. A inigualável força financeira e a Monstro. Combinados. De acordo com a Amanhecer, o momento de investir mais capital e diversificar seu portfólio é quando a situação atual é mais instável. E então, outra bomba nuclear foi lançada. Foi lançada oficialmente uma torre mágica, segundo a qual a Corporação Amanhecer e a Monstro detinham, cada uma, 5,5 e 4,5 das ações. Obviamente, isso por si só não tinha o poder necessário para causar uma comoção no país. Mesmo que fosse a Amanhecer, a número 1 no setor de negócios. Uma torre de magia moderna era um berço de sabedoria construído a partir de dezenas e dezenas de anos de experiência e conhecimento acumulados. O consenso dos especialistas do setor de outras torres mágicas era de que, mesmo que fosse a Amanhecer, era preciso estar pronto para suportar décadas de perdas e ridicularização. No entanto, uma notícia com a etiqueta "Relatório Exclusivo" foi publicada logo em seguida e toda a situação sofreu uma reviravolta de 180 graus. Um mago que não criou suas raízes em nenhuma torre do mago até agora. Não só era reconhecido mundialmente como o maior talento da magia, mas também era visto como um verdadeiro gênio icônico, o Mago de Bambaidon. Ele havia orgulhosamente alinhado seu nome à nova Torre do Mago da Alvorada. Como se isso não bastasse, ele não apenas ofereceu seus grimórios de número 1 a 25, mas também anunciou em seu blog que todos os grimórios publicados posteriormente também seriam doados à torre. Foi, sem dúvida, um furo no nível de uma explosão nuclear. E muitas torres mágicas se sentiram como se tivessem jogado um bebê recém-nascido em um poço de lama. E perceberam que não tinham escolha a não ser ceder. E agora? O protagonista que havia empurrado outros magos para um estado de confusão e terror estava, na verdade, desfrutando de uma espécie de férias. Que era um mundo muito distante dos turbilhões da comunidade dos magos. Então, como está? Como a mídia está reagindo às notícias? Saidin abraçou com força Yu Sai-Yung, que parecia estar grudada como uma cola em seu notebook, e perguntou: "É realmente ótimo." O comentário que mais gostei foi: "Aurora. O monstro e o mago Bambaidon se unem e o equilíbrio da natureza é perturbado." É mesmo? Ei! Você parece estar realmente interessado nesse assunto da Torre do Mago. É claro. Afinal de contas, fui eu quem promoveu esse negócio. Sério? Sim. É por isso que o diretor operacional da torre sou eu. Yu Sai-Yung deu um pequeno beijo na bochecha de Saidin e sorriu alegremente. Como uma parte. Um diretor da torre e um senhor da torre não eram a mesma coisa. Se pensarmos no diretor da torre como um presidente do conselho, então o senhor da torre era como o reitor de uma escola. E, com certeza, os poderes de um diretor da torre eram maiores do que os de um senhor da torre. Que coisa! Por que você não disse nada? Eu teria negociado com um pouco mais de calma. Então, o encarregado de fazer esse acordo funcionar, Johan Sung, negociou tão tenazmente que até mesmo os representantes da Amanhecer ficaram completamente surpresos. De acordo com ele, um ex-oficial superior que o intimidou em um passado distante era um dos negociadores da Amanhecer. Então foi por isso que
Afinal de contas, minha parte está fixada em 35% de qualquer maneira. O restante pertence ao meu avô e ao meu pai. Será melhor se o Opa ficar com o resto. Ele deveria se sentir orgulhoso dela ou sentir pena dela? Saidin deu um sorriso levemente apologético. Encostou a cabeça no ombro dela e olharam juntos para o notebook. Oh! Ei! Esse cara não é o vice-lorde da Torre dos Magos de Seul? E essa pessoa aqui é o Lorde da Torre de Busan. Certo? Pensei que seriam pessoas que não precisavam de nada. Mas a quantidade de solicitações de vagas que estão chegando é muito grande. Os dados de RP currículo de alguém chegavam a 1 GB. Sabia? Até os estrangeiros enviaram alguns. Veja! Veja! Aqui está o senhor da Torre do Mago Velho. Classificado em 5º lugar no mundo. E o Sai-Yung mostrou uma foto. E o senhor da torre mostrado era uma elfa com uma figura elegante que certamente se encaixava no nome da torre. Ela deve ser muito boa em dança do ventre. Ha! Que ridículo! Ei! Arjusi! Para onde você acha que está olhando? Ah! Não é nada. Tosse. Bem, são boas notícias. Nossa Torre do Mago deve crescer rapidamente nesse ritmo. A influência do Mago de Bambaidon era realmente enorme. Temos apenas cerca de 100 grimórios armazenados na torre. Mas mais de 1000 magos estão se candidatando para entrar. Sabia? Um único grimório era muito caro. E também era difícil conseguir um. A maioria dos grimórios regulares de grau médio custava mais de vários milhões de dólares. Mas o mais importante é que, mesmo com dinheiro suficiente, os produtos em si não estavam disponíveis para começar. Então era praticamente impossível comprar um. Bem, mesmo a Amanhecer não podia comprar mais de 75 grimórios, 25 grimórios do feiticeiro de Bambaidon não contados. Então, muitos dos grimórios armazenados em uma torre mágica foram, na verdade, desenvolvidos e inventados por meio de trabalho árduo e do investimento de uma grande quantidade de tempo pelos magos afiliados a essa torre. Então, é por isso que... E o Sai-Yung deu um sorriso satisfeito, mas com ar de suspeita, enquanto coçava sorrateiramente as coxas de Saidin. Se o Opa trabalhar um pouco mais, poderemos crescer em um ritmo tremendo. Estou certa? Suas mãos ficaram um pouco mais estranhas e ousadas. Então, Saidin sorriu um pouco e, nesse caso, eu decidirei quem se tornará o senhor da torre. E ele reabriu as negociações. Os olhos de Sai-Yung tremiam como os de um pintinho recém-nascido. Observação. Eu Pchamasok. Essa expressão idiomática vem, na verdade, do romance dos Três Reinos. Basicamente, significa renunciar aos sentimentos pessoais e defender a estrutura de comando militar. Ou algo semelhante a isso.